Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 36.400 dólares. Bitcoin que até sobe depois do anúncio do Fed. Porém, temos distribuição e o preço está caindo forte desde lá. A gente saiu de um dia positivo para um dia negativo junto com os mercados globais. E hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar o que eu espero para as próximas horas e dias e também qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui é no 4 horas a nossa tendência. Então a gente vai começar falando um pouco sobre isso e também um pouco sobre suportes importantes que o preço precisa segurar para demonstrar força. Além disso, eu também quero abaixar os tempos gráficos aqui para falar de um rompimento que a gente está tendo e de zonas aqui de potenciais acumulações, tanto pela análise técnica quanto também pela análise de sentimento. Então vamos falar onde as instituições estão colocando as ordens delas nesse momento e vamos ver como os nossos indicadores atualizaram aqui desde a nossa queda. Obviamente, vamos falar também do S&P 500, que continua caindo sem parar, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? As altcoins nesse momento estão todas muito semelhantes num ponto de no trading zone. Elas deixaram muito volume no topo e estão indo testar suportes parecidos aqui com os do Bitcoin, tá? Por isso, vamos deixar a análise das altcoins para amanhã e você pode deixar aqui nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada, tá bom? As mais pedidas serão analisadas. Vamos tentar fazer de várias aí, que a gente pode ter bons pontos de acumulação em algumas e outras numa tendência muito feia de baixa. Então pode deixar aqui nos comentários. E antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, quero começar aqui falando com vocês um pouco sobre o 4 horas, né? E no 4 horas, a gente precisa lembrar que a nossa tendência sempre continuou de baixa. Todo esse nosso pumpzinho que a gente teve nos últimos dias nada mais foi que um teste próximo a 0,68 de Fibonacci e, consequentemente, também próximo à nossa média de 72 aqui no 4 horas. A gente testou essa média, está rejeitando e estamos caindo aqui com força, né? A gente tem alguns pontos para destacar. Primeiro, a gente teve muito volume no topo, o que nunca é algo positivo, tá? Mas nós também temos muito volume no fundo, que pode dar suporte para o preço, e a gente ainda tem também um Fibonacci bem na nossa região, um Fibonacci, exatamente, um Fibonacci aqui nessa região e também um suporte do VPVR significativo aqui. Então, o Bitcoin, ele precisa se manter, na minha visão, acima de algumas regiões. Primeiro, é essa região de Fibonacci aqui, se ele começar a perder aqui abaixo dos 34.800, já, na minha visão, teremos problemas, tá? A situação pode simplesmente se desenhar para um rompimento de um padrão de continuação da baixa, né? Ou seja, a gente pode estar formando esse padrão aqui e pá, a gente simplesmente vai romper, né? A gente pode inclusive vir direto aqui rompendo. Então a gente precisa cuidar dessa região aqui dos 34.800 dólares, é uma região muito importante na minha visão. Além disso, o fundo, querendo ou não, também é importante. A gente tem 3 candles significativos aqui. E é um ponto onde, na minha visão, a gente vai sim poder ter exposições, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse momento. Abaixando o tempo gráfico aqui, indo para 1 hora, a gente pode entender que o preço está indo testar essas zonas de suporte e a gente já começa a ver instituições colocando ordens aqui. Tá? Então, essas ordens das instituições mostram para a gente onde a gente pode ter potenciais pontos de acumulação. A gente compra só por causa dessas ordens? Não. A gente traça Fibonacci, a gente olha no VPVR onde pessoas compraram e venderam. Então, para mim, a gente já começa a estar numa potencial zona de acumulação aqui no Bitcoin, tá? Uma zona onde eu particularmente vou me expor um pouquinho, tá? Nada parecido com as exposições que a gente teve na semana passada. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que a gente teve grandes oportunidades de distribuição ao longo dos últimos dias, e em especial com o anúncio do Fed, e agora a gente pode ter novas oportunidades de acumulação. Mas eu vou manter as minhas exposições pequenas ainda, tá? A gente vai discutir o que a gente vai precisar ver para essas exposições aumentarem. O motivo delas continuarem pequenas tem muito a ver com esse volumaço no topo aqui, maior volume numa hora em muito tempo, e também com o S&P 500, né? Afinal, a gente teve uma queda significativa no S&P 500,
E nesse momento, a gente entende que se a gente simplesmente romper esse padrão de continuação da baixa aqui no S&P, olha só, o Bitcoin pode simplesmente cair. Não vai ser esses suportes, esses Fibonacci aqui, que vão segurar o Bitcoin caso a gente tenha uma continuação da tendência de baixa no S&P 500. Então toma cuidado, tá? Lembra que a gente está extremamente correlacionado ainda. Mas beleza, vamos falar um pouco mais do price action aqui de curto prazo e depois a gente vem aqui com calma para ver onde essas ordens de instituições estão. No price action de curto prazo, nós temos alguns pontos para destacar. Primeiro, eu acredito que por estarmos em uma tendência de baixa, né, sim, fazia sentido a gente ir distribuindo à medida que a gente via liquidações. Então, quando a gente vê aqui nos 37.500, para mim já foi uma baita zona de venda, como a gente falou nos vídeos. Quando a gente veio aqui de novo, rompeu o topo, voltou, outra zona de venda, acima dos 38 de novo, 38.500 de novo. E a última zona de venda foi essa liquidação aqui de 4 milhões que a gente teve quando o preço foi lá testar os 39 mil dólares, tá bom? Então, eu acho que a gente teve sim oportunidades para se dolarizar e para voltar para uma situação de extremo conforto, independentemente do que o S&P e do que o mercado interpretasse, né, da reunião do Fed. Foi o que eu fiz, tá bom? Eu basicamente me dolarizei e nesse momento eu começo a me expor um pouco novamente ao mercado, tá bom? Não vai ser uma exposição, como eu disse, não vai ser uma exposição tão grande igual a gente teve nos últimos dias, mas eu acho que começa a fazer sentido uma exposição, principalmente se a gente continuar liquidando pessoas enquanto o preço cai. Repara que a gente já tem uma liquidação aqui, deixa eu diminuir o candle, né? Porque a gente está aqui no meia hora, vamos para os 5 minutos para falar um pouco das liquidações de curto prazo, tá? A gente começa a ver liquidações aparecendo aqui, tá vendo? Então, à medida que a gente for liquidando, eu vou sim me expor, né? E, infelizmente, faz parte do mercado, mas quem vocês acham que está sendo liquidado aqui agora? Justamente as pessoas que acabaram entrando só por causa do anúncio do Fed sem uma estratégia. E que eu preciso relembrar vocês isso, investidores. Se a gente não tiver uma estratégia, ficar operando só na emoção, a gente vai perder sempre. Quando a gente opera só na emoção, a gente não gerencia bem os nossos riscos. Na verdade, na maioria das vezes, a gente fecha os olhos para esses riscos. Então, muita gente que comprou aqui, eu aposto que não colocou o stop aqui, que seria um stop bom. E é justamente essas pessoas que vão começar a ser liquidadas e estopadas agora aqui, né? Até onde não sabemos. Vai depender do S&P 500, vai depender desse apetite das instituições para captar essa liquidez que foi adicionada aqui com esse volumaço que a gente teve depois do anúncio do Fed, tá? Falando um pouco do anúncio em si, eu acho que vocês já devem ter visto as notícias, não teve nada de muito novo no anúncio, né? Talvez falando um pouco sobre o Fed esvaziar o balanço dele, que preocupou um pouco o mercado, né? Gera um pouco de incerteza, mas na minha visão isso está muito mais ligado à tendência de baixa que a gente estava e ao mercado, um mercado muito otimista hoje, né? Hoje, estava todo mundo acreditando que depois da decisão do Fed, todos os mercados iam pumpar. Até eu acreditava que essa era a maior probabilidade. Mas, lembra que a gente sempre fala aqui, quando tá todo mundo acreditando numa coisa, tá todo mundo apontando para um lado, a gente tem que ter uma pulguinha atrás da orelha e, no mínimo, eu acho que a gente tinha que ter não tinha, né? Mas a minha estratégia foi ser um pouco mais conservador com o meu capital especulativo, né? Que é o capital que a gente usa para rentabilizar o capital aqui. Então, eu acredito que a gente agora começa a, de novo, discutir as nossas acumulações justamente em cima, né, compras em cima das pessoas que não tiveram uma estratégia e acabaram comprando, não sei porquê, aqui nesses topos, tá bom? Na verdade, a nossa estratégia ditava para a gente vender, né? Afinal, a gente teve não só muitas liquidações, mas muitas compras a mercado aqui. Olha só, quanto tempo fazia que a gente não tinha uma compra a mercado tão grande como depois do anúncio do Fed. Olha só, porra, faz muitos dias, né? Então, era momento de venda, não era momento de compra. Pô, mas e se o S&P continuasse subindo, o Bitcoin não ia continuar subindo? Provavelmente sim, tá bom? Mas a gente não tá aqui para prever o futuro e para falar e se. Não, a gente tá aqui simplesmente para seguir uma estratégia, tá bom? E a nossa estratégia é, muita gente foi liquidada para cima, vende. Muita gente começa a ser liquidada para baixo, compra. Tranquilo? Simples assim. E é claro que não é só isso, né? Mas grande parte, né, da estratégia está ligada a isso, porque necessariamente quando você faz isso, você está tradando contra a manada, tá bom? Você está tradando onde as pessoas estão comprando, você está vendendo. Onde elas estão vendendo, você está comprando. Quando você faz isso, cara,
Você já sai na frente dessa maioria aí, que é uma maioria perdedora do mercado, infelizmente. Mas é assim que é o mercado, e é por isso que a gente tem oportunidades para ganhar no mercado, beleza? Continuando e falando um pouco aqui sobre a atualização dos nossos indicadores de sentimento, a gente tem um long short ratio ainda em 1.09, e esse é o principal motivo para eu começar a comprar, tá bom? Se a gente estivesse nesse long short ratio em 2 aqui, eu estaria zero exposto, eu não estaria comprando nessas quedas com liquidação. Mas, como a gente está com todos esses fatores de risco, a minha exposição, como eu disse, não vai ser uma exposição grande, vai ser uma exposição um pouco menor aí, à medida que a gente for tendo essas liquidações aqui, tá? O CVD continua caindo, tá bom? O que é algo positivo, mas é algo natural, afinal, a gente está numa tendência de baixa aqui. Tranquilo? Outro ponto importante, a gente está vendo uma diminuição do número de contratos, né, que a gente tinha quase 80 mil antes, né? Ou seja, essa galera que entrou só por causa do pump do Fed, olha só o tanto que já saiu aqui, né? Já saiu aqui quase 10%, né? Então a gente saiu aqui de mais de 80 para agora 74, né? Não é 10%, mas é aí 8,5%, digamos assim. Então, realmente, a gente tem aqui as pessoas saindo, né? E a grande maioria das pessoas que saíram estão perdendo dinheiro, infelizmente. A gente pode ver isso nas liquidações e nas compras e vendas nos piores locais possíveis. Tranquilo? Então vamos lá, continuando, né, e falando um pouco agora sobre, beleza, se continuarmos a cair, onde mais a gente vai acumular, tá? Eu acho que a gente já pode começar essa exposição, tá bom? Eu acho que a gente já está numa zona de suporte aqui nesse VPVR, justamente no ponto de controle aqui dos últimos dias, como vocês podem ver, mas a gente ainda não teve liquidações tão grandes, tá? Então eu ainda estou esperando liquidações maiores para me expor mais, em especial próximo dessas ordens aqui, abaixo dos 36 mil dólares, tem bastante ordem. Inclusive, tinha 1.000 bitcoins aqui, será que ainda tem? 946 bitcoins, legal. Nos 35.700, ou seja, é uma zona de compra um pouquinho acima dela. E se começar a romper, tem um pouquinho mais ali nos 35.300, depois abaixo dos 35 apenas. Eu acho que essa pode ser uma zona de acumulação, mas é uma zona onde eu estou muito mais pensando em fazer um trade do que me expor muito, assim, sabe? Uma zona onde eu acho que vale a pena a gente ter certa exposição ao mercado, mas é uma exposição responsável, uma exposição pequenininha, muito menor do que a gente teve aí nas últimas semanas, nos últimos dias e semanas. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente a situação não parece muito bonita aqui para o Bitcoin, mas nós temos muito suporte abaixo, tá? Então romper esses suportes não vai ser tarefa fácil também, tá? Tem suporte tanto aqui nesses 34.800 quanto lá nos fundos. Então, se a gente tiver grandes volatilidades, eu vou aparecer aqui mais à noite para comentar com vocês. Se não, antes de meio-dia a gente volta aqui para atualizar essa situação instável e atualizar também qual a nossa estratégia no momento. Beleza? Então é isso, um forte abraço. Sempre tenham gerenciamento de riscos, se protejam e pensem agora o que vocês estão confortáveis para estar no Bitcoin. Porque se a gente continuar essa queda e perder fundo e ir lá para 30, a gente vai ter que ter muito caixa para comprar, né? Então, nesse momento, meu conforto é ter muito caixa. Apesar de a gente já começar uma exposição depois de boas vendas hoje. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia. Ou se o mercado pirar, a gente entra aí antes das 10 da noite. Até lá.